Meu namorado admitiu que talvez não me ame mais depois que a ex dele voltou para a cidade. Meu namorado e eu estávamos juntos há 2 anos quando a ex-namorada dele voltou de repente para a vida dele, e tudo mudou. Antes de começarmos a namorar, era noivo de outra pessoa, uma garota chamada Briana, que eu conhecia da faculdade. Eles pareciam felizes juntos, o tipo de casal que todos esperavam que durasse para sempre. Mas alguns meses antes do casamento, Briana terminou tudo. Ela disse que não estava pronta e precisava de espaço para entender a vida dela. Jerome ficou de coração partido, e eu estive lá para ele como amiga no início, apenas vendo como ele estava e garantindo que ele ficasse bem. Mas com o tempo, nos aproximamos. 1 ano após o término dele, começamos a namorar. As coisas estavam boas entre nós. Ele era gentil, atencioso e me fazia sentir especial. Eu realmente acreditava que tínhamos algo real. Então Briana mudou-se de volta para a cidade, e eu não descobri pelo jeito. Ouvi de um amigo em comum que a viu no supermercado. Quando mencionei isso a ele naquela noite, ele ficou quieto e mudou de assunto. Disse a mim mesma que não significava nada. Mas nas semanas seguintes, notei pequenas mudanças. Ele ficava no telefone mais do que o normal, e parecia distraído durante o jantar, como se sua mente estivesse em outro lugar. Quando eu perguntava se havia algo errado, ele sempre dizia que estava apenas cansado do trabalho. Uma noite, cheguei em casa mais cedo e o encontrei sentado no sofá olhando para o telefone. Quando me viu, ele rapidamente o guardou. "Com quem você está trocando mensagens?" perguntei, tentando manter a voz calma. Ele hesitou. "Apenas uma amiga." Eu perguntei. "Era a Briana?" O silêncio que se seguiu me disse tudo. Ele finalmente admitiu que eles estavam conversando, disse que ela entrou em contato para se desculpar por como as coisas terminaram, e ele sentiu que devia uma conversa a ela. Eu queria acreditar nele. Queria confiar que as conversas eram inocentes. Mas algo no meu íntimo me dizia que havia mais do que isso. Alguns dias depois, seria nosso jantar de aniversário. Cheguei ao restaurante cedo e esperei na nossa mesa. 30 minutos se passaram, depois 1 hora. Continuei verificando meu telefone, mas não havia nada dele. Finalmente, recebi uma mensagem curta. "Desculpe, surgiu um imprevisto, podemos remarcar?" Sentei lá sozinha, me sentindo estúpida. O garçom continuava perguntando se eu queria pedir, e eu continuava dizendo que estava esperando alguém. Eventualmente, paguei pela minha bebida e saí. Eu não fui para casa. Em vez disso, dirigi até o parque perto do campus onde costumávamos sair. Não sei por que fui lá, talvez eu já soubesse o que encontraria. E eu estava certa. Jerome estava sentado em um banco com Briana, e eles não estavam se tocando, mas estavam sentados perto e conversando de uma maneira que parecia familiar demais, íntima demais. Caminhei até eles. Briana me viu primeiro, e o rosto dela ficou pálido. Jerome se virou, e sua expressão era pura culpa. "Posso explicar?" Ele começou. "Você ia me contar algum dia?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele não conseguia me olhar nos olhos. "Não sei o que está acontecendo, estou confuso." Vê-la novamente trouxe à tona muitos sentimentos que eu pensava terem desaparecido. Eu perguntei. "Você ainda me ama?" Ele pausou por tempo demais. Eu achava que sim, mas honestamente, não sei mais. Precisava. Essa foi a resposta mas a que eu precisava. Não gritei, nem chorei. Apenas tirei a pulseira que ele tinha me dado de aniversário e a coloquei no banco entre eles. "Espero que você descubra o que quer", eu disse. "Mas não vou ficar esperando enquanto você decide." Voltei para o meu carro e dirigi para casa. Ele não me seguiu. Não ligou nem mandou mensagem naquela noite. E esse silêncio confirmou o que as palavras dele não puderam. Na manhã seguinte, empacotei as coisas dele e as deixei na varanda. Mudei minhas senhas, removi nossas fotos das redes sociais e comecei o lento processo de seguir em frente. Já faz 3 meses e alguns dias são mais difíceis que outros. Ainda penso nele às vezes, imaginando se ele acabou ficando com a Briana ou se ainda está tentando entender as coisas. Mas honestamente, não importa mais. O que aprendi com tudo isso é que mereço alguém que tenha certeza sobre mim. Não alguém que precise que a ex volte para perceber o que quer. Ou alguém que me deixe sentada sozinha em um restaurante no nosso aniversário. Meus amigos têm sido incríveis em tudo isso. Eles me lembram que a confusão dele nunca foi sobre eu não ser o suficiente. Foi sobre ele não estar pronto. Não estou mais com raiva dele. Não estou nem com raiva da Briana. Os sentimentos das pessoas são complicados. E às vezes o amor simplesmente não é suficiente para fazer algo funcionar. Mas eu sei o meu valor agora. E a próxima pessoa com quem eu estiver nunca terá que se perguntar se eu a amo. Porque eu garantirei que ela saiba todos os dias. Estou sentada no meu café favorito, quando vejo o carro de Jerome passar pela janela, e meu estômago embrulha, embora eu achasse que estava indo bem. O Honda prata que ele comprou na primavera, passada vira de esquina e desaparece atrás do prédio de tijolos do outro lado da rua. Minhas mãos congelam sobre o teclado do laptop, e olho para o documento em branco na tela. O ensaio sobre história europeia, que é para amanhã, de repente parece impossível de importar. Observo a rua vazia por mais 1 minuto, esperando ter imaginado. Mas sei o que vi. Meu café esfriou na caneca ao meu lado, e eu tomo um gole mesmo assim, fazendo uma careta com o gosto amargo. O cursor no meu laptop pisca para mim, esperando por palavras que não vêm. Digito uma frase, apago, digito de novo. Nada. Sou certo e não consigo focar em nada, exceto no fato de que Jerome acabou de passar por este café como costumava fazer quando estávamos juntos. Talvez ele estivesse indo à livraria na rua de baixo. Talvez estivesse encontrando alguém. Talvez estivesse encontrando Briana. Balanço a cabeça e tento focar novamente no ensaio, mas as palavras se misturam na tela. 1 hora se passa e ainda estou olhando para o mesmo documento em branco quando Valerie se joga na cadeira à minha frente. Ela está com roupa de ginástica e o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela dá uma olhada no meu rosto e imediatamente sabe que algo aconteceu. Ela não diz nada a princípio, apenas sinaliza para o barista e pede chocolate quente para nós duas, embora mal sejam 3 da tarde. Quando as bebidas chegam, ela envolve as mãos na caneca e espera. Agradeço por ela não pressionar. Não pergunta imediatamente o que há de errado. Ela apenas senta lá, paciente e calma, até que eu esteja pronta para falar. Finalmente, fecho meu laptop e conto a ela sobre ter visto o carro de Jerome. Ela assente devagar, sem parecer surpresa. Percebo que tenho agido como se estivesse bem perto de todos, fingindo que 3 meses é tempo suficiente para superar completamente um relacionamento de 2 anos. Mas Valerie vê através disso.
ela sempre vê. Admito algo que venho mantendo em segredo há semanas. Tenho verificado as redes sociais de Jerome através da conta de um amigo, mesmo tendo bloqueado ele na minha. A confissão sai atropelada, e me sinto estúpida dizendo em voz alta. Mas Valerie não parece chocada ou decepcionada. Ela apenas assente e toma um gole de seu chocolate quente. Ela me diz gentilmente que talvez eu não tenha superado tanto quanto continuo dizendo a todos. E a verdade dessa afirmação me atinge com força. Tenho mentido pra mim mesma, fingindo que estou bem quando claramente não estou. Todas as noites antes de dormir, entro nessa conta falsa que criei e rolo pelas postagens de Jerome, procurando pistas se ele está com Brianna agora. Examino cada foto, cada comentário, tentando montar o que a vida dele parece sem mim. Valerie estende a mão sobre a mesa e aperta a minha. Ela diz que tudo bem não estar bem ainda, que a cura não é linear e preciso parar de me culpar por ter dias ruins. Naquela noite de volta ao nosso apartamento, sento na minha cama, com o telefone nas mãos. Valerie está na sala me dando espaço, mas sei que ela está lá se eu precisar. Abro o aplicativo e navego até a conta falsa que tenho usado para vigiar e Brianna. Meu dedo paira sobre o botão de excluir e sinto meu coração acelerado. Parece que estou arrancando um curativo. Essa ideia de cortar meu acesso a informações sobre a vida de Jerome. Mas sei que Valerie está certa. Sei que essa verificação constante está me mantendo presa, me impedindo de realmente seguir em frente. Aperto excluir e a conta desaparece. Imediatamente, quero recriá-la para encontrar outra maneira de vigiá-lo. Em vez disso, levanto e vou para a sala onde Valerie colocou um reality show terrível sobre pessoas que se casam sem nunca terem se conhecido. Assistimos a 3 episódios e Valerie faz pipoca. E a cada 5 minutos, pego meu telefone antes de lembrar que não há mais nada para verificar. Quando vamos para a cama, a vontade diminuiu um pouco, embora ainda esteja lá, espreitando no fundo da minha mente. Meu telefone toca na manhã seguinte enquanto estou servindo cereal, e vejo o nome de Tiana na tela. Minha irmã mais velha tem um jeito de saber quando algo está errado, mesmo quando não contei a ela. Atendo, e antes que eu possa dizer olá, ela pergunta se estou realmente bem ou apenas fingindo. Algo na voz dela, a preocupação genuína, rompe a barreira que venho construindo em torno das minhas emoções. Começo a chorar ali mesmo na cozinha, com meu cereal ficando empapado na tigela. Conto tudo a ela sobre a perseguição nas redes sociais, sobre ver o carro de Jerome ontem, sobre como ainda penso nele constantemente, mesmo sabendo que ele não é bom pra mim. Digo que me sinto patética por não ter superado ainda, por ainda me importar com alguém que não pôde me escolher. Tiana ouve sem interromper, me deixando desabafar. Quando finalmente paro de falar, ela fica quieta por um momento antes de responder. Tiana me lembra que 3 meses não é muito tempo para superar um relacionamento de 2 anos, e preciso parar de me culpar por não estar completamente curada ainda. Ela diz, cada um tem seu próprio tempo para o luto, e o meu não precisa corresponder às expectativas de mais ninguém. Então ela sugere algo que não considerei. Ela acha que eu deveria começar a ver o conselheiro do campus para trabalhar tudo isso adequadamente, em vez de apenas reprimir. Imediatamente quero dizer não, que não preciso de terapia para um término, que outras pessoas têm problemas reais. Mas Tiana corta essa desculpa antes mesmo que eu possa expressá-la. Ela me lembra que minha dor é válida, independentemente de a de outra pessoa ser pior. Ela me diz que vê um terapeuta há anos, e isso a ajudou a resolver coisas que ela nunca poderia ter processado sozinha. Ao final da ligação, concordei em pelo menos tentar marcar uma consulta. Depois que desligamos, sento à mesa da cozinha por um longo tempo, pensando no que ela disse. Marcar a consulta parece como admitir a derrota de alguma forma, como se eu estivesse reconhecendo que não consigo lidar com isso sozinha. Abro o site do centro de aconselhamento do campus no meu laptop e olho para o formulário de contato. Meus dedos pairam sobre o teclado e quase fecho a aba 3 vezes diferentes. Finalmente digito minhas informações, rapidamente, antes que eu mude de ideia novamente. Nome, ID de estudante, motivo da consulta. Escrevo término e processamento emocional. Depois apago e escrevo questões de relacionamento. Soa menos dramático, menos como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Clico em enviar e imediatamente quero voltar atrás. A página de confirmação diz que alguém me ligará em 2 dias úteis para agendar. Fecho meu laptop e me sinto boba por pedir ajuda por causa de um término quando outras pessoas têm problemas reais como mortes na família, doenças mentais ou traumas. Mas então me lembro do que Tiana disse sobre minha dor ser válida e tento me permitir acreditar nisso. 2 dias depois, recebo uma ligação do centro de aconselhamento e a recepcionista é gentil e compreensiva. Ela não me faz explicar tudo pelo telefone, apenas faz algumas perguntas básicas e me agenda para a semana seguinte. Ela menciona que tem consultas noturnas disponíveis se funcionar, melhor com meu horário de aulas. Marco uma quinta-feira às 18 horas e anoto na minha agenda. Depois imediatamente me pergunto se deveria cancelar, mas não o faço. Deixo a consulta lá. Compromisso que fiz comigo mesma de realmente tentar resolver isso em vez de apenas fingir que estou bem. Naquela tarde, Matthew me manda uma mensagem perguntando se quero almoçar, já que não. Saímos desde o término. Olho para a mensagem por um longo tempo. Matthew e eu nos tornamos amigos através de Jerome, e parte de mim acha que seria estranho sair agora. Outra parte percebe que estou deixando Jerome levar meus amigos também. Tipo, já dei tanto a ele, e agora estou dando as amizades que construímos juntos. Respondo que sim para o almoço. Encontramo-nos na lanchonete, perto do campus, e Matthew já está lá quando chego, sentado em uma mesa perto da janela. O almoço com ele é surpreendentemente normal, e ele não menciona Jerome até que eu toco no assunto. Falamos sobre as aulas, a comida terrível do refeitório e o novo professor que todos odeiam. É bom ter uma conversa que não seja sobre meu término, ser lembrada de que sou uma pessoa com interesses e opiniões além dessa única coisa que aconteceu comigo. Quando finalmente menciono Jerome, perguntando sem jeito se eles ainda se falam, Matthew é honesto. Ele admite que ainda é amigo, de nós dois, mas se recusa a ser mensageiro ou tomar partidos, o que eu realmente respeito. Ele diz que se importa com nós dois, e espera que ambos possamos ser felizes. Mas não vai ser a pessoa que relata para qualquer um de nós o que o outro está fazendo. Agradeço o limite que ele está estabelecendo, embora parte de mim queira fazer perguntas sobre se Jerome parece feliz, se está com Brianna agora, se ele menciona meu nome.
Matthew menciona casualmente que notou que tenho faltado às nossas noites de jogos habituais de quinta-feira no centro estudantil. Não percebi o quanto me afastei das atividades em grupo porque elas me lembravam de Jerome. As noites de quinta-feira costumavam ser nossa coisa. Eu, Jerome, Matthew e um grupo rotativo de outros amigos jogando jogos de tabuleiro e comendo pizza. Depois do término, parei de ir sem realmente pensar sobre isso, apenas assumindo automaticamente que aquelas noites não eram mais para mim. Matthew diz que todos sentem minha falta e pergunta se eu consideraria voltar. Ele promete que não será estranho, que Jerome também não tem ido, então eu não teria que me preocupar em esbarrar com ele. Digo a Matthew que vou pensar. E falo sério. Talvez seja a hora de parar de deixar a ausência de Jerome ditar o que faço e onde vou. Talvez seja a hora de recuperar as partes da minha vida que abri mão sem que ele sequer me pedisse. A quinta-feira chega mais rápido do que eu queria. Passo o dia todo me sentindo enjoada sobre a noite de jogos, verificando o relógio a cada poucos minutos e pensando em desculpas para cancelar. Quando a noite chega, já me convenci 3 vezes a não ir e 3 vezes me convenci a ir. Valerie me vê trocar de roupa 2 vezes e finalmente me diz que estou ótima e preciso parar de pensar demais. O centro estudantil está lotado quando chego e quase dou meia volta na porta, mas então vejo o grupo habitual na nossa mesa no canto de trás e Matthew acena para mim. Caminho pela multidão sentindo que todos estão olhando para mim, embora ninguém esteja. Quando me sento, alguém me passa um controle e pergunta se quero participar da próxima rodada. Ninguém menciona Jerome. Ninguém pergunta onde estive ou torna a situação estranha. Apenas jogamos cartas, alguém pede pizza e eu rio das mesmas piadas estúpidas que sempre fazemos. Parece normal de uma maneira que eu não achava mais possível. No final da noite, meu rosto dói de tanto sorrir e percebo que realmente me diverti. Minha primeira sessão de terapia é na terça-feira às 18 horas. Chego 10 minutos, adiantada, e sento na sala de espera, cutucando minhas cutículas até chamarem meu nome. A terapeuta é mais jovem do que eu esperava. Talvez na casa dos 30, com cabelo escuro preso em um coque. Ela se apresenta e pede para eu contar o que me trouxe ali. Começo a explicar sobre Jerome e Brianna, e em 5 minutos, estou chorando. Então estou me desculpando por chorar. Então estou chorando. Por me desculpar por chorar. Porque me sinto estúpida por estar tão chateada com um término quando as pessoas vêm aqui com problemas reais. A terapeuta me entrega lenços e espera pacientemente até que eu consiga respirar normalmente de novo. Ela me diz que o luto por um relacionamento é um luto real, não algo para minimizar ou apressar. Ela diz que não há cronograma para a cura e nenhuma maneira errada de sentir. Saio me sentindo exposta, mas de alguma forma mais leve, como se talvez fosse ok não estar bem ainda. Na manhã seguinte, acordo antes do despertador e decido tentar algo novo. Venho pensando em entrar na academia do campus há meses, mas Jerome sempre dizia que não era uma pessoa matinal e preferia dormir até mais tarde. Pego minhas roupas velhas de ginástica do fundo da gaveta e vou antes que eu possa mudar de ideia. A academia está quase vazia às 6h da manhã. Apenas alguns corredores dedicados nas esteiras e alguém levantando peso no canto. Subo em um elíptico. Coloco meus fones de ouvido e por 30 minutos não penso em nada, exceto me mover e respirar. Quando termino, me sinto cansada. Mas bem, como se tivesse realizado algo, decido voltar amanhã. Na sexta-feira já fui à academia 3 vezes e estou começando a reconhecer os frequentadores habituais. Há uma garota que sempre usa a mesma esteira e um cara que faz barra fixa pelo que parecem horas. No caminho para o bebedouro, esbarro com Kellen da minha aula de biologia. Ele está de regata e parece surpreso ao me ver. Começamos a conversar sobre a próxima prova, e ele menciona que está com dificuldades na unidade de genética. Admito que também estou confusa, e ficamos ali comparando anotações por 10 minutos. É fácil conversar com ele e ele não parece saber nada sobre meu drama de relacionamento, o que parece refrescante. Quando nos despedimos, ele diz que me vê na aula e percebo que estou sorrindo enquanto volto para os aparelhos. Sábado à tarde, Valerie entra no meu quarto segurando o telefone com uma expressão estranha no rosto. Ela pergunta se quero ver algo, e sei imediatamente que é sobre Jerome. Parte de mim quer dizer não, mas pego o telefone mesmo assim. É uma postagem de um amigo em comum, mostrando Brianna em um restaurante. Eles estão sentados um de frente para o outro, e ele está rindo de algo que ela disse. Meu peito aperta e me sinto fisicamente doente, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Devolvo o telefone e digo a Valerie que estou bem, mas ela sabe que estou mentindo. Passo o resto do dia na cama, rolando a tela do meu telefone e sentindo pena de mim mesma. Domingo é a mesma coisa. Mal como, ignoro mensagens dos meus amigos e continuo repassando aquela foto na minha cabeça. Estou com raiva de Jerome por seguir em frente tão rápido, com raiva de Brianna por existir e com raiva de mim mesma por ainda me importar tanto. Segunda-feira de manhã, minha porta se abre e Tiana está lá parada, parecendo irritada. Ela dirigiu de casa até aqui sem me avisar e claramente não aceita não como resposta. Ela literalmente puxa as cobertas de cima de mim e diz pra eu me vestir porque vamos sair. Tento argumentar, mas ela não deixa. Ela me leva num salão e manda cortar as pontas do meu cabelo enquanto fico sentada me sentindo anestesiada. Depois ela me leva para almoçar na minha lanchonete favorita e me lembra que tenho permissão para ter dias ruins, mas não posso viver neles. Ela diz que ver aquela foto foi difícil, mas me esconder na cama não vai fazer doer menos. Sei que ela está certa, mas é mais fácil sentir pena de mim mesma do que realmente lidar com meus sentimentos. Quando ela me deixa de volta no meu apartamento, me sinto um pouco melhor, ou pelo menos menos estagnada. Na minha sessão de terapia seguinte, falo sobre ver a foto e como isso me fez sentir como se tivesse desperdiçado 2 anos com alguém que seguiu em frente tão rapidamente. A terapeuta me pergunta o que aprendi durante esses 2 anos, e percebo que não sei como responder. Ela me ajuda a reformular isso como 2 anos aprendendo o que quero e o que não quero em um relacionamento. Ela diz que o tempo não foi desperdiçado só porque acabou, que cada experiência nos ensina algo sobre nós mesmos. Não tenho certeza se acredito nela ainda, mas anoto nas minhas notas mesmo assim. Ela me passa um dever de casa, listar 3 coisas que quero no meu próximo relacionamento que eu não tinha com Jerome. Prometo trazer na semana seguinte. Quarta-feira, depois da aula de biologia, Kellen me alcança no corredor. Ele pergunta se quero ser parceira de estudo, já que ambos estamos lutando com a matéria. Concordo imediatamente.
grata pela distração e pela chance de focar em algo que não seja meu término. Trocamos números e combinamos de nos encontrar na biblioteca na sexta-feira. Quando conto a Valerie sobre isso mais tarde, ela levanta as sobrancelhas e pergunta se ele é bonito. Jogo um travesseiro nela e digo que é apenas estudo, mas ela está sorrindo como se soubesse algo que eu não sei. Sexta-feira na biblioteca, Kellen já está em uma mesa com seu livro aberto e anotações espalhadas por toda parte. Passamos 2 horas revisando problemas de genética e fazendo cartões de memória. Ele é paciente quando não entendo algo e explica as coisas de uma maneira que realmente faz sentido. Durante um intervalo, ele menciona que se transferiu para cá neste semestre de uma faculdade em outro estado. Isso explica por que ele não conhece minha história com Jerome ou nada sobre o término. É bom estar perto de alguém que me vê apenas como eu, não como a ex-namorada de Jerome ou a garota que levou um fora. Quando arrumamos as coisas para ir embora, ele pergunta se quero estudar junto de novo na próxima semana. E digo sim sem hesitar. Domingo à noite, estou fazendo lição de casa quando percebo que passei 3 dias inteiros sem pensar em Jerome constantemente. Então, imediatamente arruíno isso pensando em como não estive pensando nele. Mando mensagem para Valerie sobre isso, e ela responde com 3 emojis rindo. Ela diz, isso ainda é progresso mesmo que você tenha acabado de quebrar sua sequência ao notar. Coloco meu telefone de lado e tento focar no meu ensaio, mas estou sorrindo um pouco porque talvez ela esteja certa. Terça-feira à tarde, Matthew manda mensagem perguntando se quero ir a uma festa no apartamento de um amigo dele neste fim de semana. Começo a digitar não automaticamente porque festas significam encontrar pessoas que conhecem Jerome e responder perguntas sobre por que terminamos. Mas então Matthew acrescenta que Jerome está definitivamente fora da cidade visitando os pais. Então não terei que me preocupar em vê-lo. Olho para aquela mensagem por um longo tempo, me sentindo patética por precisar dessa garantia apenas para ir a uma festa. Digito sim antes que possa mudar de ideia e imediatamente me arrependendo. Valerie me encontra limpando o banheiro estressada naquela noite e me faz parar de esfregar o mesmo ponto na pia pela 3ª vez. Ela me lembra que sair e socializar é bom para mim, mesmo que pareça assustador. Sábado à noite, troco de roupa 4 vezes antes de decidir por jeans e um suéter que me faz sentir confortável, mas não como se estivesse me esforçando demais. A festa já está cheia quando chego, e Matthew me encontra na porta com uma bebida e me apresenta a um grupo de pessoas de suas aulas de engenharia. Ninguém pergunta sobre Jerome, ninguém sequer o menciona. Em vez disso, perguntam sobre meu curso e quais aulas estou fazendo neste semestre. Uma garota chamada Sophie me conta sobre sua aula de cerâmica e como ela é péssima em moldar vasos, mas como é divertido mesmo assim. Um cara chamado Derek menciona que está planejando uma viagem de mochilão no próximo verão e pergunta se eu já fiz trilha. Me pego realmente falando sobre coisas nas quais estou interessada em vez de apenas ser a namorada de Jerome, que sorri e acena. Por volta da meia-noite, estou conversando com um cara chamado Alex sobre nosso ódio compartilhado pela lição de casa, de estatística quando ele pede meu número. Congelo por um segundo porque não estava esperando e não tenho certeza se estou pronta para isso. Mas a voz de Valerie na minha cabeça me lembra que dar meu número a alguém não significa que estou me comprometendo com nada. Então, digito minhas informações de contato no telefone dele. Ele me manda uma mensagem imediatamente para que eu tenha o número dele também. E me sinto estranha e culpada, como se estivesse fazendo algo errado, mesmo que eu tenhamos terminado há meses. Saio da festa me sentindo mais leve do que em semanas, porque tive conversas reais sobre mim mesma como pessoa, não como metade de um casal. Na manhã seguinte, acordo com uma mensagem de Alex perguntando se quero tomar café em algum momento desta semana. Meu estômago embrulha e imediatamente entro em pânico, porque o que eu estava pensando? Dar meu número a ele quando claramente não estou pronta para namorar ninguém. Olho para a mensagem por horas enquanto faço lição de casa, limpo meu quarto e basicamente faço qualquer coisa para evitar responder. Valerie chega da biblioteca e me encontra sentada na cama olhando para o telefone. Mostro a mensagem a ela e ela senta ao meu lado e diz: você não deve nada a ele e é completamente ok não estar pronta. Ela me ajuda a escrever uma mensagem educada dizendo: não estou realmente em um momento para namorar agora, mas agradeço o convite. Ele responde em minutos dizendo que entende totalmente e espera que eu esteja bem. Fico aliviada por ele ser legal sobre isso, mas também frustrada comigo mesma por não estar pronta para seguir em frente. Minha consulta de terapia na quarta-feira parece mais pesada do que o normal porque não consigo parar de pensar em como todos esperam que eu já tenha superado Jerome. Conto à terapeuta sobre a festa e ter dado meu número ao Alex e depois entrado em pânico quando ele realmente deu seguimento. Ela pergunta por que sinto pressão para começar a namorar novamente e admito que é porque estar solteira parece uma prova de que ainda estou quebrada. Então ela me pergunta sobre o que estou realmente triste quando penso em Jerome e percebo que não sei como responder a isso. Ela reformula e pergunta se estou de luto pelo relacionamento em si ou pelo futuro que pensei que teria. Essa pergunta pousa no meu peito como um peso porque percebo que ela está certa. Não estou realmente tão triste por perder Jerome especificamente. Estou triste por perder o apartamento que iríamos alugar juntos, as viagens que tínhamos planejado e a vida que construí na minha cabeça, onde tudo dava certo. Eu tinha imaginado feriados com a família dele e eventualmente ficar noiva e construir um futuro inteiro que não existe mais. Voltando para o meu apartamento depois da terapia, sinto como se algo tivesse mudado no meu cérebro. Não estou chateada com a pessoa. Estou chateada por ter que reimaginar todo o meu futuro, sem a estrutura que construí ao redor de nós. Naquela noite, pego um caderno e começo a fazer uma lista de coisas que quero fazer que não tem nada a ver com relacionamentos, ou Jerome, ou qualquer outra pessoa. Escrevo fazer uma aula de cerâmica, como Sophie mencionou na festa. Adiciono inscrever-me para um estágio de verão no exterior, porque sempre quis viajar, mas nunca quis sair do estado. Listo todos os livros na minha estante que nunca li, porque estava sempre fazendo o que Jerome queria fazer. A lista fica maior e começo a me sentir animada em vez de triste, porque essas são coisas que realmente quero para mim. Quinta-feira, depois da nossa prova de biologia, Kellen sugere tomarmos café para comemorar ter sobrevivido a mais um teste. Acabamos na cafeteria do campus comparando nossas respostas provavelmente erradas e rindo de como ambos odiamos memorizar estruturas celulares. Ele menciona que planeja estudar fora no próximo outono na Austrália e o rosto dele se ilumina quando fala sobre isso. Me pego contando a ele sobre os programas de estágio que tenho pesquisado e como estou pensando em me inscrever
embora o prazo seja daqui a apenas 2 semanas. Ele fica realmente entusiasmado. Abre o site de inscrição no telefone e me faz prometer me inscrever antes do prazo. Ele diz: às vezes você só tem que arriscar e descobrir os detalhes. Depois, voltando para o meu apartamento, realmente acredito que posso me inscrever em vez de apenas pensar sobre isso. Naquele fim de semana, estou sentada à minha mesa trabalhando na inscrição para o estágio quando Valerie chega em casa parecendo desconfortável. Ela senta na cama e diz que ouviu de um amigo em comum que Jerome e Brianna estão tendo problemas. Minha primeira reação é essa, onda de esperança que me faz sentir nojenta e patética. Odeio que parte de mim esteja feliz por eles estarem lutando, porque significa que talvez ele perceba que cometeu um erro. Valerie consegue ver isso no meu rosto e gentilmente me lembra que, mesmo se eles terminarem, não significa que já devamos voltar. Sei que ela está certa, mas não consigo parar de pensar nisso a noite toda. Segunda-feira de manhã, ligo para Tiana e admito que ainda espero que Jerome volte, embora saiba que é estúpido. Ela ouve sem interromper e então diz algo que me atinge com força. Ela diz que, mesmo se Jerome percebesse que cometeu um erro e me quisesse de volta, aceitá-lo de volta significaria me contentar com alguém que não pôde me escolher na primeira vez. Ela me lembra que ele me deixou sentada sozinha em um restaurante no nosso aniversário e me fez questionar meu valor por meses. Ela diz que mereço alguém que nunca me faça duvidar se me quer. Sei que ela está certa, mas deixar essa esperança ir parece impossível. Na minha sessão de terapia seguinte, falo sobre ainda me agarrar à esperança de que Jerome volte, mesmo sabendo que somos errados um para o outro. A terapeuta me pergunta por que deixar ir parece tão difícil, e percebo que é porque deixar a esperança ir parece como admitir que falhei, como admitir que o fim do relacionamento foi real e final, e tenho que realmente seguir em frente em vez de esperar. Ela me ajuda a ver que me agarrar à esperança está, na verdade, me impedindo de escolher a mim mesma e construir a vida que realmente quero. Ela diz que deixar ir não é desistir, é abrir espaço para algo melhor. Saio daquela sessão me sentindo exausta, mas também mais leve de alguma forma, como se finalmente tivesse permissão para parar, de esperar que o Jerome consertasse as coisas e começasse a consertá-las eu mesma. Passo o resto da semana terminando a inscrição. Cada sessão precisa de atenção e continuo duvidando das minhas respostas sobre por que quero esse estágio e o que espero ganhar com ele. A verdade é que quero estar em um lugar onde o Jerome nunca esteve e começar do zero, mas não posso escrever isso em uma inscrição, então foco no desenvolvimento profissional e na imersão cultural. Na noite anterior ao prazo final, ainda estou ajustando minha declaração pessoal às 22h30. Valerie me traz chá e diz que está bom o suficiente e que preciso parar de ficar obsessiva, mas leio mais 3 vezes de qualquer maneira, fazendo pequenas mudanças que provavelmente não importam. Às 23h45, estou olhando para o botão de enviar, sentindo que posso vomitar. Isso parece enorme de uma maneira que eu não esperava. Se eu conseguir isso, ficarei fora por meses, em uma cidade onde ninguém sabe sobre Jerome, ou Brianna, ou nada disso. Serei apenas eu, sem toda a bagagem do ano passado. Meu cursor paira sobre o botão e respiro fundo. Às 23h59, clico em enviar e imediatamente fecho meu laptop. Pudesse mudar de ideia se olhasse para ele por mais tempo. Minhas mãos estão tremendo e sinto essa mistura estranha de excitação e pavor. Valerie me abraça e diz que está orgulhosa de mim por assumir o risco. Na manhã seguinte, Kellen manda uma mensagem perguntando se eu quero conferir a nova exposição de arte no centro estudantil. Quase digo não porque tenho leituras atrasadas, mas então me lembro do que a terapeuta disse sobre dizer sim para as coisas. Então respondo que topo e nos encontramos por volta do meio-dia. A exposição é de trabalhos de alunos da aula avançada de pintura e alguns são realmente muito bons. Caminhamos devagar pela galeria e Kellen aponta suas peças favoritas enquanto tento descobrir o que as abstratas deveriam representar. Ele faz piadas sobre como uma pintura parece que alguém derramou o almoço e eu rio mais do que a piada merece. Passamos quase 2 horas apenas olhando a arte e conversando sobre as aulas e os planos dele de estudar na Austrália. Ele pergunta sobre minha inscrição de estágio e digo que enviei ontem à noite. Ele fica muito entusiasmado e diz que tem um bom pressentimento sobre isso. Percebo que não falamos sobre relacionamentos ou ex-namorados ou nada pesado. É apenas fácil e confortável, e não tenho que me explicar ou explicar meu passado. Quando saímos da galeria, o sol está se pondo e o campus parece bonito na luz dourada. Kellen caminha comigo parte do caminho de volta para o meu apartamento, ainda fazendo piadas terríveis sobre as pinturas abstratas. Estou rindo de algo que ele disse sobre formas geométricas quando percebo que não pensei no Jerome o dia todo até agora. O pensamento me atinge de repente, e quase paro de andar. Um dia inteiro passou, e eu estava apenas vivendo minha vida, sem aquele ruído de fundo constante de sentir falta dele, ou imaginar o que ele está fazendo. Kellen percebe que fiquei quieta, e pergunta se estou bem. Digo a ele que estou bem, e realmente falo. Sério. Quinta-feira é noite de jogos no centro estudantil e apareço com lanches como de costume. Matthew já está lá arrumando o jogo de cartas e algumas outras pessoas do nosso grupo de amigos estão espalhadas pela mesa. Jogamos por cerca de 1 hora e estou realmente ganhando. Para variar, quando Matthew menciona casualmente que Jerome perguntou sobre mim, todos na mesa ficam quietos e olham para mim como se estivessem esperando que eu desmoronasse. Mas minha primeira reação não é esperança ou tristeza, é aborrecimento. Como se ele não tivesse o direito de verificar como estou. Agora, depois de ter ido embora e escolhido a Brianna, Matthew deve ver algo no meu rosto porque acrescenta rapidamente que não disse muito ao Jerome, apenas que eu estava bem. Agradeço isso, mas também fico irritada que Jerome pense que pode simplesmente perguntar a amigos em comum como estou, como se fôssemos conhecidos casuais. Ele abriu mão do direito de saber sobre minha vida quando me deixou sentada sozinha naquele restaurante. Foco de volta no jogo de cartas e jogo minha próxima mão. Alguém muda o assunto para um próximo show e a conversa segue. Mas ainda estou pensando nisso. Na minha caminhada para casa. A velha eu estaria esperançosa de que Jerome perguntando significasse algo, mas agora estou apenas irritada que ele pense que pode me vigiar à distância. Não quero que ele imagine coisas sobre mim. Quero que ele esqueça que existo, da mesma maneira que estou tentando esquecer que ele existe. 2 dias depois, estou no meu quarto trabalhando em um ensaio quando meu laptop apita com um novo e-mail. Quase ignoro, mas algo me faz verificar. É do programa de estágio de Barcelona. Meu coração começa a disparar antes mesmo de eu abrir. O assunto diz: solicitação de entrevista por vídeo. E eu realmente grito. Valerie vem correndo da cozinha achando que algo está errado, mas estou pulando, apontando para o meu laptop.
Eles querem me entrevistar. Eles realmente querem me entrevistar. Estamos as duas gritando agora e pulando como idiotas. E meu vizinho de baixo bate no teto para nos mandar calar a boca. Eu não me importo. Leio o e-mail 5 vezes para ter certeza de que é real. Eles querem fazer uma entrevista de vídeo na próxima semana e anexaram algumas informações sobre o que preparar. Valerie segura minhas mãos e pulamos mais um. Pouco até ficarmos sem fôlego e rindo. Isso parece real agora de uma maneira que não parecia antes. Eu posso realmente ir para Barcelona. Posso realmente começar de novo em um lugar completamente novo. Passo os próximos dias me preparando para a entrevista. Eles enviaram uma lista de possíveis perguntas sobre meus objetivos e qualificações e o que espero ganhar com a experiência. Escrevo respostas e pratico dizê-las em voz alta até que soem naturais, em vez de ensaiadas. Valerie brinca de entrevistadora e me faz as perguntas enquanto tento não parecer muito nervosa. Pesquiso o programa, a cidade e a empresa com a qual trabalharia. Cada momento livre que tenho vai para a preparação. Percebo quanta energia tenho desperdiçado pensando no Jerome quando poderia estar focando em coisas como esta. Coisas que realmente importam para o meu futuro. Pratico falar sobre meus pontos fortes, minha experiência e meus interesses acadêmicos. Lembro-me de que sou realmente boa em coisas. Tenho habilidades, conhecimento e ambição que não tem nada a ver com ser namorada de alguém. A percepção parece importante de alguma forma, como se eu estivesse lembrando quem eu era antes de Jerome, e também descobrindo quem eu poderia ser depois dele. O dia da entrevista chega, arrumo meu laptop com boa iluminação e certifico-me de que meu fundo pareça organizado. Estou usando uma camisa bonita e provavelmente maquiagem demais porque estou nervosa. A entrevistadora é uma mulher chamada Clara, que parece amigável e faz perguntas ponderadas. Respondo a cada uma o mais honestamente possível, mantendo o profissionalismo. Ela pergunta por que quero este estágio e falo sobre querer experimentar uma cultura diferente e me desafiar de novas maneiras. Não menciono que também quero escapar de tudo que é familiar, mas talvez ela consiga ler nas entrelinhas. A entrevista dura cerca de 30 minutos e no final, me sinto bem com o desenrolar. Fui confiante e clara e não gaguejei muito. Quando termina, sento no meu quarto sentindo orgulho de mim mesma. Apareci como eu mesma e dei o meu melhor. O que acontecer agora está fora do meu controle, mas fiz tudo o que pude. Isso tem que valer de alguma coisa. Tiana dirige até aqui naquele fim de semana para me levar para jantar. Vamos a um lugar italiano no centro e pedimos comida demais, como sempre fazemos. Ela pergunta sobre a entrevista e conto cada detalhe enquanto ela ouve e sorri. Então ela diz algo que me pega desprevenida. Ela me diz que notou uma mudança real em mim nas últimas semanas. Diz que pareço mais a pessoa que eu era antes do Jerome, mas também de alguma forma mais sólida e segura de mim mesma. Não sei o que dizer a isso. Tenho estado tão focada em apenas passar por cada dia que não pensei se estou realmente mudando. Mas talvez ela esteja certa. Talvez passar por isso e sair do outro lado tenha me tornado mais forte de alguma forma. Terminamos o jantar e dirigimos pela cidade conversando sobre nada importante. Ela me deixa no meu apartamento e me abraça forte antes de ir embora. Ela me diz que está orgulhosa de mim e eu acredito nela. Na semana seguinte, estou no supermercado comprando o básico quando vejo Briana na seção de hortifruti. Meu coração começa a disparar imediatamente e sinto aquele pânico familiar subindo no peito. Ela está olhando para maçãs e ainda não me viu. Eu poderia dar meia volta e sair, mas algo me faz ficar. Pego o que preciso e passo pelo corredor dela. Ela olha para cima e nossos olhos se encontram. A expressão dela muda para algo como culpa, ou talvez arrependimento. Ela abre a boca como se quisesse dizer algo, mas eu apenas aceno educadamente e continuo andando. Não paro, não engajo, não dou a ela a chance de explicar ou se desculpar ou o que quer que ela fosse dizer. Minhas mãos estão tremendo enquanto passo no caixa, mas me sinto poderosa. Escolhi minha própria paz em vez da minha curiosidade sobre o que ela queria dizer. Escolhi ir embora em vez de ser puxada de volta para o drama deles. No estacionamento, sento no meu carro por 1 minuto, deixando minha frequência cardíaca voltar ao normal. Eu consegui. Eu a vi e não desmoronei. Na terapia, 2 dias depois, falo sobre o encontro no supermercado. Conto à terapeuta como meu primeiro instinto foi o pânico, mas como consegui apenas continuar, andando. Ela aponta que finalmente estou colocando minha própria paz acima da minha curiosidade sobre Jerome e Briana. Ela está certa. Eu teria parado e conversado com Briana apenas para obter informações sobre Jerome. Eu teria me torturado com o que quer que ela dissesse e analisado isso por dias, mas não fiz isso dessa vez. Escolhi a mim mesma. A terapeuta diz que isso é um progresso real e devo reconhecê-lo como tal. Falamos sobre como a cura não é linear e provavelmente ainda terei dias difíceis, mas o fato de que posso lidar com ver Briana sem desmoronar mostra o quão longe cheguei. Saio da sessão me sentindo mais leve. Não estou completamente curada e ainda penso em Jerome às vezes, mas estou chegando lá e isso é o suficiente por enquanto. Alguns dias depois da minha última sessão de estudo com Kellen, ele me manda uma mensagem perguntando se quero ir a um show no próximo mês. A mensagem fica no meu telefone por 1 minuto, enquanto processo o que ele realmente está perguntando. Isso não é sobre estudar ou tomar café entre as aulas. Isso é diferente. Respondo perguntando qual banda, e ele me envia um link para um grupo que mencionei gostar semanas atrás durante uma de nossas sessões na biblioteca. Ele se lembrou. Esse pequeno detalhe me faz sorrir, mas também faz meu estômago revirar com algo parecido com culpa. Encontro-me com ele no centro estudantil na tarde seguinte, e sentamos do lado de fora em um dos bancos perto da fonte. O tempo está esfriando, e puxo minha jaqueta com mais força enquanto falamos sobre nada importante por alguns minutos. Então, eu apenas digo diretamente. Digo a ele que não estou procurando um relacionamento agora. As palavras parecem estranhas saindo, mas me forço a continuar. Explico que ainda estou descobrindo quem sou sozinha, e não quero iludi-lo ou fazê-lo pensar que isso vai para um lugar que não vai. Kellen ouve sem interromper, e quando termino, apenas assente. Ele diz que entende e que genuinamente gosta de passar tempo comigo sem pressão ou expectativas. Ele ainda quer ir ao show como amigos, se eu estiver interessada. O alívio que sinto é imediato e concordo. Passamos mais 1 hora conversando sobre nosso exame final de biologia e saio me sentindo mais leve, como se tivesse lidado com algo difícil da maneira certa. Naquela noite, Valerie me pergunta a queima-roupa se estou pronta para começar a namorar novamente. Estamos no nosso apartamento fazendo o jantar e ela está cortando legumes enquanto mexo o macarrão no fogão. A pergunta dela me pega desprevenida e abro a boca para dar alguma resposta automática sobre ir devagar.
Mas então eu paro. Eu realmente penso sobre isso por um minuto. Realmente considero o que eu quero em vez do que acho que deveria querer. A resposta me surpreende. Digo a ela que não sei se quero namorar agora. Estou gostando de descobrir quem sou sozinha, sem tentar me encaixar na vida de outra pessoa ou me moldar ao que elas precisam. Valerie para de cortar e olha para mim com uma expressão que é parte surpresa e parte orgulho. Ela diz que essa é provavelmente a coisa mais saudável que me ouviu dizer em meses. Terminamos de fazer o jantar e comemos enquanto assistimos a algum programa de competição culinária. E me sinto bem com a minha resposta. Não estou evitando relacionamentos por medo ou mágoa. Estou escolhendo a mim mesma de propósito. 2 semanas depois, estou na biblioteca estudando para meu exame final de literatura, quando meu telefone vibra com uma notificação de e-mail. Quase ignoro porque estou imersa na análise de algum poema sobre natureza e mortalidade, mas algo me faz verificar. O assunto diz: Programa de estágio de verão em Barcelona. E meu coração começa a disparar imediatamente. Abro o e-mail e leio a primeira linha 3 vezes antes que realmente registre. Eles estão me oferecendo a vaga. Eu consegui. Eu realmente consegui o estágio em Barcelona. Meus olhos começam a lacrimejar ali mesmo na sessão de estudo silenciosa e tenho que fechar meu laptop e enfiar meus livros na bolsa. As pessoas estão olhando enquanto corro em direção à saída, mas não me importo. As lágrimas são de felicidade, mas não param de cair. Saio para o ar frio e ligo imediatamente para Tiana. Ela atende no segundo toque e mal consigo soltar as palavras. Estou chorando e rindo ao mesmo tempo enquanto conto a ela sobre o e-mail. Ela grita tão alto que tenho que afastar o telefone do ouvido. Ela começa a fazer 1 milhão de perguntas sobre quando vou embora e o que o programa envolve, e se estou com medo. Respondo enquanto caminho sem rumo pelo campus, animada demais para ficar parada. Quando desligamos, meu rosto dói de tanto sorrir e meus dedos estão dormentes pelo frio, mas sinto que poderia correr uma maratona. Ligo para meus pais naquela noite e conto sobre Barcelona. A reação da minha mãe é alegria imediata, seguida por milhares de perguntas práticas sobre moradia e segurança, e se terei tempo de visitá-los antes de ir. Meu pai pega o telefone e me parabeniza. Depois faz alguma piada sobre eu ficar muito sofisticada para eles depois de morar na Europa. Mas então minha mãe diz algo que me faz pausar. Ela me diz que está orgulhosa de mim por assumir um risco e escolher uma aventura. As palavras dela me atingem mais forte do que eu esperava, porque percebi que esta é a primeira grande decisão que tomo em anos que não tem nada a ver com um namorado. Não escolhi Barcelona porque Jerome queria, ou porque seria bom para nosso relacionamento. Escolhi por mim, para meu próprio crescimento e futuro. Essa percepção fica comigo depois que desligamos. Estou fazendo escolhas com base no que eu quero, não no que outra pessoa precisa de mim. Na semana seguinte, Tio me encontra na noite de jogos e me puxa de lado durante um intervalo entre as rodadas. Ele tem uma expressão estranha no rosto, como se não tivesse certeza se deveria me contar algo. Finalmente, ele apenas diz: Jerome ouviu falar sobre meu estágio em Barcelona e pareceu surpreso por eu estar saindo do país. Matthew não entra em detalhes sobre como Jerome descobriu ou o que exatamente ele disse, mas ouvir isso me dá uma pequena onda de satisfação pela qual não me sinto culpada. Jerome está percebendo que tenho uma vida inteira que não o envolve mais. Não estou sentada esperando que ele entenda seus sentimentos ou torcendo para que ele volte. Estou seguindo em frente com planos que são maiores do que nosso relacionamento falido. Agradeço a Matthew por me contar e voltamos a jogar cartas. Mais tarde, naquela noite, penso em Jerome ficando surpreso e sorrio. Ótimo. Deixe-o ficar surpreso. Deixe-o ver que estou fazendo mais do que apenas sobreviver sem ele. Nas semanas seguintes, me jogo no planejamento. Para Barcelona. Pesquiso a cidade obsessivamente, lendo sobre bairros e linhas de metrô e os melhores lugares para tomar café. Entro em grupos online do programa de estágio e começo a conversar com outros estudantes que estarão lá. Assisto a vídeos sobre a cultura espanhola e tento aprender frases básicas, mesmo que o programa seja em inglês. Todas as noites adormeço lendo sobre Barcelona ou olhando fotos da arquitetura e das praias. A empolgação aumenta com cada coisa nova que aprendo. O que mais me impressiona é o quão genuinamente feliz estou por ir sozinha. Não estou desejando ter alguém para compartilhar isso ou me sentindo triste por vivenciar isso sozinha. A ideia de estar em um lugar onde Jerome nunca esteve, de começar completamente do zero em um lugar, sem memórias de nós, parece liberdade. Estou criando um capítulo totalmente novo da minha vida que pertence apenas a mim. O show com Kellen chega em uma sexta-feira fria, no início de dezembro. Encontramo-nos do lado de fora do local e a energia da multidão levanta meu humor imediatamente. Lá dentro, a música está alta e as luzes piscando. E por 2 horas, não penso em Jerome ou Barcelona ou nada, exceto na banda e nas músicas. Kellen e eu dançamos e cantamos junto. E entre os sets falamos sobre nada importante. É fácil, divertido e descomplicado. Quando o show termina, ele caminha comigo de volta para o meu apartamento. Na minha porta, ele me dá um beijo de boa noite. É legal. Os lábios dele são macios e ele cheira a colônia e ao ar frio da noite. Mas não sinto fogos de artifício ou aquela faísca elétrica de que todos falam. Quando nos separamos, estou bem com isso. Estou aprendendo que amizade e diversão também importam. Que nem todo beijo tem que ser avassalador ou levar a algo sério. Dizemos boa noite e entro me sentindo contente. Não tonta ou obcecada, mas genuinamente contente. E isso parece ser o próprio tipo de progresso. O semestre termina e começo a empacotar meu dormitório para as férias de inverno. Estou separando livros e papéis quando encontro uma foto antiga de Jerome e eu enfiada dentro de um caderno que não abro há meses. Estamos em algum festival ao ar livre, ambos sorrindo para a câmera com os braços um ao redor do outro. Olho para ela por um longo minuto. A tristeza que vem é real, mas não é devastadora. Não me tira o fôlego, nem me faz querer chorar. Apenas sinto uma melancolia silenciosa pelo que tivemos e pelo que pensei que seríamos. Então rasgo a foto ao meio e a jogo no saco de lixo com todas as outras coisas das quais estou me livrando. Continuo empacotando, dobrando roupas e embrulhando decorações. E quando termino, a foto está enterrada sob outro lixo. E já passei para a minha lista de coisas para levar para casa. Na casa de Tiana para as festas,
Conto a toda a minha família sobre Barcelona durante o jantar na primeira noite. Meus primos mais novos acham legal e perguntam se vou conhecer jogadores de futebol famosos. Minha tia quer saber sobre a comida e se estarei segura viajando sozinha. Meu tio faz piadas sobre eu esquecer o inglês e voltar com sotaque. Eles perguntam sobre Jerome uma vez. Apenas uma pergunta casual sobre se ainda mantemos contato. Digo que não nos falamos e então alguém muda o assunto para perguntar sobre minhas funções no estágio. A conversa segue naturalmente e sou grata. Jerome está se tornando apenas uma nota de rodapé na minha história, não mais o enredo principal. Depois do jantar, Tiana e eu lavamos a louça juntas e ela esbarra o ombro no meu. Ela não diz nada, mas o gesto diz o suficiente. Ela está orgulhosa de mim. Eu também estou orgulhosa de mim. Véspera de ano novo. Estou de volta à cidade com Valérie e nosso grupo de amigos na festa no apartamento de alguém. O lugar está lotado e barulhento, e todos estão bebendo champanhe barato e usando chapéus bobos. À medida que a meia-noite se aproxima, todos nos aglomeramos ao redor da TV para assistir a contagem regressiva. Os números diminuem e as pessoas começam a gritar. 10, 9, 8. Valérie segura minha mão e aperta. 7, 6, 5. Olho em volta para todas essas pessoas que ficaram comigo durante os meses mais difíceis. 4, 3, 2. À meia-noite, todos comemoram, se abraçam e se beijam. Valérie me puxa para um abraço apertado e me deseja um feliz ano novo. Eu a abraço de volta e percebo que não me sinto triste por estar solteira. Não sinto que estou perdendo algo ou desejando ter alguém para beijar à meia-noite. Em vez disso, sinto-me esperançosa com todas as possibilidades à frente. Sinto-me grata pelas pessoas que me apoiaram, animada com Barcelona e orgulhosa de quão longe cheguei. A velha eu teria passado essa noite chorando por Jerome ou sentindo pena de mim mesma, mas não sou mais essa pessoa. Sou alguém que escolheu a si mesma e seus sonhos. E essa parece a melhor maneira de começar um novo ano. De volta à escola em janeiro, o campus parece diferente. Como se eu estivesse vendo com novos olhos em vez de através do nevoeiro de desgosto que nublava tudo no semestre passado. Estou caminhando para minha primeira aula quando vejo Jerome do outro lado do pátio, perto da escadaria da biblioteca. Ele está usando sua jaqueta vermelha e carregando sua mochila, parecendo exatamente o mesmo de sempre. Meu coração dá uma pequena palpitação, mas é mais como memória muscular do que sentimento real. Ele me vê no mesmo momento e levanta a mão em um aceno. Aceno de volta sem quebrar meu passo ou sentir a necessidade de mudar de direção. Ele é apenas alguém que eu costumava conhecer agora. Alguém que fez parte da minha vida, mas não faz mais. A distância entre nós parece certa, como se estivéssemos ambos exatamente onde deveríamos estar. Continuo andando para a aula e não olho para trás. A primeira coisa que faço para começar meu último semestre, antes de Barcelona, é me inscrever na introdução à cerâmica no prédio de artes. Sempre quis fazer isso, mas Jerome achava que aulas de arte eram perda de tempo comparadas aos cursos práticos. Agora posso fazer o que eu quiser. O estúdio cheira a argila molhada e tinta, e há cerca de 15 de nós sentados em rodas de oleiro dispostas em círculo. O instrutor nos mostra como centralizar a argila na roda e moldá-la com as mãos. Minha primeira tentativa desmorona em uma bagunça irregular em 30 segundos. Minha segunda tentativa desliza completamente da roda. No final da aula, minhas mãos estão cobertas de argila seca, e não fiz nada que se pareça remotamente com uma tigela, mas estou sorrindo durante toda a caminhada de volta. Para o meu apartamento. É meu. Essa coisa bagunçada e criativa que não tem nada a ver com as expectativas de mais ninguém. Kellen e eu caímos em um padrão fácil, onde nos encontramos na biblioteca 2 vezes por semana para estudar, e às vezes almoçamos no centro estudantil depois. Não há pressão ou tensão estranha entre nós. Apenas amizade confortável. Uma tarde, ele menciona que está saindo com alguém da aula de física e pergunta se quero conhecê-la algum dia. Digo que adoraria, e falo sério. Quando ele fala sobre ela, todo o rosto dele se ilumina de uma maneira que me deixa genuinamente feliz por ele. Estamos sentados no refeitório quando ela vem se juntar a nós. Uma garota com cabelo escuro cacheado e uma risada brilhante. Ela é legal, e claramente está afim do Kellen, e observá-los juntos não me faz sentir ciúmes ou excluída. Apenas me faz sentir que tudo funcionou como deveria. Na aula de cerâmica, há um cara chamado Devon, que senta 2 rodas adiante de mim. Ele é melhor em cerâmica do que eu, mas não muito. E brincamos sobre nossos desastres enquanto limpamos depois da aula. Uma quinta-feira, ele pergunta se quero tomar café. Algum dia, apenas nós dois. Digo sim sem pensar demais ou dar desculpas. Encontramo-nos na cafeteria no sábado à tarde e conversamos sobre nossas aulas, famílias e o que queremos fazer depois da formatura. Ele estuda ciência ambiental e quer trabalhar para o Serviço Nacional de Parques. Conto a ele sobre Barcelona e ele acha que sou incrível. A conversa flui naturalmente e não me sinto nervosa ou como se estivesse interpretando alguma versão de mim mesma. Quando terminamos nosso café, ele pergunta se quero repetir. E sou honesta com ele que estou partindo para Barcelona em alguns meses e não estou realmente procurando nada sério. Ele diz que aprecia a honestidade e deixamos como amigos. Voltando para casa, sinto orgulho de mim mesma por estar aberta a conhecer alguém novo, mesmo que não tenha se transformado em um relacionamento. Minhas sessões de terapia estão diminuindo antes de eu partir para Barcelona. E em uma de nossas últimas reuniões, a terapeuta pergunta como me sinto sobre Jerome agora. Sento lá pensando sobre isso por um minuto, realmente considerando a pergunta em vez de dar uma resposta automática. Percebo que não penso nele há semanas, exceto de passagem, como quando vejo seu restaurante favorito ou ouço uma música que costumávamos ouvir juntos. A dor aguda se foi, e o que resta é apenas uma aceitação, tranquila de que não éramos certos um para o outro. Digo isso à terapeuta, e ela sorri e diz: isso é progresso real. A cura não é sobre nunca pensar em alguém, mas sobre pensar neles sem doer. Ela pergunta o que aprendi sobre mim mesma com tudo isso. Digo a ela que aprendi que sou mais forte do que pensava, que posso escolher a mim mesma mesmo quando é difícil, e que não preciso de outra pessoa para me completar. Valérie e eu começamos a planejar minha festa de despedida 2 semanas antes de eu ir. Ela insiste em sediá-la em nosso apartamento, e convida todos, que fizeram parte do meu sistema de apoio nesses últimos meses. Na noite da festa, as pessoas começam a chegar por volta das 19 horas com comida, bebidas e pequenos presentes para minha viagem. Matthew aparece com um livro de frases em espanhol embrulhado em jornal, e rio tanto que quase choro. Ele me abraça e diz que está orgulhoso de mim por dar esse salto. O apartamento se enche de amigos, música e risadas.
E olho em volta para todas essas pessoas que ficaram comigo quando eu era uma bagunça. Valerie faz um brinde sobre como sou a pessoa mais corajosa que ela conhece. E todos levantam seus copos. Sinto-me sobrecarregada de gratidão e amor por esses humanos que me viram no meu pior e me amaram mesmo assim. Na minha última semana antes de partir, estou na cafeteria terminando alguma papelada para Barcelona quando Jerome entra. Fazemos contato visual e há um momento em que poderíamos fingir que não nos vimos, mas em vez disso ele caminha até minha mesa. Ele pergunta se pode sentar por um minuto e eu digo, ok. Conversamos sobre a escola e então ele menciona que ouviu sobre meu estágio em Barcelona. Ele diz que sou incrível e que está feliz por mim. E posso dizer que ele fala sério. Digo a ele que espero que as coisas estejam indo bem para ele e também falo sério. Conversamos por talvez 5 minutos, apenas 2. Pessoas que costumavam ser importantes uma para a outra se atualizando brevemente. Quando ele sai, percebo que estou genuinamente feliz por ele e genuinamente feliz por mim mesma e que estamos ambos melhor vivendo vidas separadas. Não há raiva ou amargura, apenas aceitação. Embarco no meu avião para Barcelona com 2 malas enormes que mal cabem nos compartimentos superiores e uma mochila cheia de guias e documentos de viagem. Meu assento é na janela e, enquanto taxiamos pela pista, pressiono meu rosto contra o vidro, vendo tudo ficar menor. Os edifícios do aeroporto encolhem para o tamanho de brinquedos. Então, os carros na rodovia se tornam pequenos pontos. Então, a cidade inteira se espalha abaixo de mim como um mapa. À medida que subimos mais alto e atravessamos as nuvens, sinto essa leveza incrível no meu peito. Estou finalmente seguindo em frente em vez de olhar para trás para o que perdi. Estou escolhendo aventura, crescimento e a mim mesma. A comissária de bordo passa com bebidas e peço um ginger ale e abro um dos meus guias na seção sobre os bairros de Barcelona. Minha primeira semana em Barcelona é um borrão de novos rostos, novas ruas e me perder tentando encontrar meu apartamento. Faço amizade com outros estagiários do Brasil, da Alemanha e da Austrália e exploramos a cidade juntos em nosso tempo livre. Tatiana e Valeria aproximadamente 1 milhão de fotos da arquitetura, das praias e dos pequenos bares de tapas que descobrimos. Elas respondem com sequências de emojis de coração e mensagens dizendo o quanto estão orgulhosas e o quanto sentem minha falta. Sinto falta delas também, mas estou ocupada demais absorvendo tudo o que é novo para sentir saudades de casa ainda. Meu espanhol é terrível, mas estou aprendendo. E a mulher que dirige o café perto do meu apartamento é paciente comigo quando massacro meu pedido de café. Todas as manhãs, acordo animada com o que o dia trará. De pé na varanda do meu pequeno apartamento ao pôr do sol, olho para o horizonte de Barcelona com sua mistura de edifícios góticos antigos e arquitetura moderna. O céu está rosa e laranja, e a rua abaixo de mim está cheia de pessoas voltando do trabalho ou saindo para jantar. Penso em como, 3 meses atrás, eu estava sentada no meu apartamento, incapaz de imaginar me sentir feliz novamente. Eu estava tão convencida de que perder Jerome significava perder meu futuro, que eu nunca pararia de sofrer. Mas aqui estou eu em um país completamente diferente, vivendo uma vida que escolhi para mim mesma. Não estou completamente curada, e ainda tenho momentos em que a tristeza me pega desprevenida, mas escolhi a mim mesma e meus sonhos em vez de ficar esperando por alguém que não pôde me escolher.